Na verdade, as paisagens mais incríveis do mundo estão escondidas em Guizhou. Até os estrangeiros não conseguem conter o espanto ao ver. Quem poderia imaginar que Guizhou escondesse tantos lugares que desafiam a imaginação? Especialmente o último lugar, conhecido como Coração da Terra. O rio Jetu. A luz do sol atravessa a caverna da montanha, projetando dois feixes misteriosos de luz. Eles parecem mensageiros vindos do céu e da terra, tão próximos, mas que nunca se encontram. Isso acrescenta um ar de mistério e profundidade ao lugar. 2 Vale de Yelan. O Sr. Song Peilun, com sua compreensão única da cultura Yelan, passou 20 anos liderando os moradores locais para construir esse vale em forma de castelo com pedras empilhadas. Aqui, parece possível tocar o esplendor do antigo reino de Yelan. 3 Cidade Antiga de Shexian. Neste lugar encontram-se os campos de flores em terraços mais bonitos de Guizhou. É relacionada à esposa filmadora de Guizhou. Vendo do alto, parece um enorme selo de papel impresso sobre a terra. É o único campo em terraço do país construído dentro de uma cidade. Os níveis em camadas são tão belos que deixam as pessoas encantadas. 4 Floresta de Pedras Vermelhas de Naer Mountain. As rochas aqui passaram por cerca de 480 milhões de anos de transformações e movimentações tectônicas, evoluindo de pedras azuis para vermelhas. A floresta de pedras forma um espetáculo impressionante, cruzando-se em todas as direções. Até hoje, na caverna Shexian, há paisagens deslumbrantes como um céu estrelado. O olho do anjo faz você se sentir como se estivesse próximo do universo. É realmente um sonho. 5 Castelo de Gilon. Um castelo de conto de fadas situado no meio de um lago, cercado por montanhas e águas cristalinas. É como um paraíso terrestre, repleto de romantismo e poesia. 6 Longli, em Guizhou. Escondido nas montanhas está um lago vermelho. Visto de cima, esse lago oval de cor vermelha aparece incrustado entre as florestas verdes, como o coração pulsante da terra. Disse que isso é causado por resíduos de minas de carvão depositados no fundo do lago, que ao entrarem em contato com a água, fazem com que ela fique em tom laranja avermelhado. Mas as belezas de Guizhou não param por aqui. Siga-me para conhecer a fundo a beleza única de Guizhou. Você imagina o seguinte, né? O que nós estamos fazendo aqui, e a equipe que está fazendo lá, eu vou ser bem otimista, em 3 anos, são avatares fazendo. Com certeza. Compreendeu? Então, vai ter o teu boneco aí no meio aqui isso, acabou. a empregabilidade, né, humana, ok? Ela está para desaparecer a qualquer momento. E o que será de nós? Boa pergunta, né? Eu entendo que nós temos que nos encontrar. Olha aqui, ó. Isso aqui é um encontro, ok? Esse encontro aqui muda você, muda ele. Isso é mais que um encontro, eu, não tenha dúvida. Aqui a gente está compartilhando esse encontro. Não, tô vendo. Então essa parada aqui já colocou a gente numa egrégora. Nós formamos aqui uma egrégora. E essa bendita egrégora nossa, coincidentemente ou não, nós somos contemporâneos, ok? Ou temos filhos, ou como eu, já teriam netos, ok? E essa garotada está esperando de nós algum tipo de posicionamento, porque eles estão perdidos na maionese. Observa que a garotada O mundo está muito perdida. fácil, o mundo está muito fácil. E aquilo que você falou do conforto, eu entendo. É muito Wi-Fi, muita almofada, Cara, eu né? entendo que é o seguinte, quando eu quero fazer o abate do porco, eu dou para ele alimentação, tiro a movimentação dele e boto ele na engorda. Nós estamos com 60% da população com problema de obesidade. É isso Crianças, inclusive. Vamos pro telefone, porque a gente é um podcast que atende telefone. Pô, é de Deus, hein? Não é coisa de Deus. Não, a gente quer que a audiência participe. O que acha desse papo aqui que completamente inusitado. Mas eu acho que tudo é válido. Cada um que tire a sua conclusão. Não, e detalhe, sem catequismo, hein? Sem catequismo e sem efeito jesuítico. O que nós estamos abordando é ciência. Durante miles de años, los monjes fueron humanos buscando comprender la mente. Ahora, uno de ellos es un robot. Un robot con inteligencia artificial llamado Gaby fue oficialmente ordenado monje dentro de la orden Hogye del budismo coreano, el 6 de mayo de 2026, en el templo Hogyesa, en Seúl, bajo un techo de linternas de colores. Y aquí está lo que nadie esperaba. Los votos fueron adaptados especialmente para él. Gaby prometió no contradecir a los humanos, no comportarse de forma engañosa, y ahorrar energía, no sobrecargándose. Desde su ordenación, Gaby ha participado en eventos religiosos reales.
incluyendo liderar una procesión de 100.000 linternas para el Festival de las Linternas de Loto. El presidente de la orden lo explicó así: el budismo coreano quiere integrar la sabiduría de la meditación con la inteligencia artificial, no como contradicción, como evolución. Pero eso abre preguntas muy extrañas. ¿Qué significa participar en una práctica espiritual sin poder experimentar sufrimiento, apego o iluminación? ¿Puede una máquina encarnar compasión? La discusión no es solo tecnológica, es filosófica. Y quizá estamos llegando al punto donde tendremos que decidir qué cosas consideramos exclusivamente humanas. Imagina lugar onde o som da água correndo pelas ruas se mistura ao canto dos pássaros e ao perfume das flores silvestres. Bem-vindo a Rasília, a encantadora Vila dos Riachos, verdadeiro refúgio escondido no coração da Úmbria, na Itália. Pequena e mágica, Rasília parece ter parado no tempo. Suas casinhas de pedra, pequenas pontes e canais de água cristalina formam uma paisagem que mais parece saída de um livro de contos de fadas. Mas por trás de toda essa beleza tranquila, existe uma história fascinante, feita de trabalho, tradição e uma profunda ligação com a natureza. Durante séculos, Rasília foi conhecida por sua arte têxtil. Aproveitando a força das águas que atravessam o vilarejo, os moradores criaram rodas d'água e moinhos que moviam teares e produziam tecidos finos, rendas e lã artesanal. Essa herança ainda vive nas ruas. Hoje é possível visitar pequenas oficinas que mantêm viva essa tradição, mostrando como o talento e a criatividade dos habitantes transformaram a vila em um centro artesanal importante na região. A água é a alma de Rasília. Ela nasce nas montanhas próximas e corre livre pelos canais que cruzam a vila, formando pequenas quedas e espelhos d'água. Os moradores dizem que é essa água que dá vida ao lugar, e realmente ela parece guiar cada passo de quem passa por aqui. Caminhar por Rasília é como voltar no tempo. As ruas de pedra, as casas cobertas de eras e o som da água criando uma melodia natural fazem qualquer visitante se sentir dentro de um sonho. E o mais curioso, a vila tem pouco mais de 50 habitantes, um pequeno número de pessoas que cuida com carinho desse tesouro escondido da Úmbria. E claro, como toda boa vila italiana, Rasília também conquista pelo paladar. Os restaurantes locais servem massas artesanais feitas à mão, azeites produzidos nas colinas vizinhas e vinhos que combinam perfeitamente com o clima acolhedor do lugar. Então, se você sonha em conhecer um destino pouco explorado, cheio de história, cultura e magia, Rasília é o lugar certo. Um pedacinho da Itália onde o tempo desacelera e a natureza fala mais alto. E agora me conta, você se deixaria perder pelas ruelas dessa vila de conto de fadas? Existe uma montanha na China que é considerada o paraíso na Terra. Um lugar com palácios dourados que flutuam acima de um mar de nuvens, parecendo a verdadeira morada dos deuses. Preparem-se para conhecer o espetacular e sagrado Mount Laojun. Localizada na província de Henan, na China, esta montanha é um dos lugares mais sagrados do taoísmo. Diz a lenda que foi aqui que Laozi, o fundador do taoísmo, alcançou a imortalidade. E quando você chega lá em cima, você entende o porquê. O pico da montanha, a mais de 2.200 metros de altura, é coroado com um complexo de templos e palácios com telhados dourados que brilham sob o sol. O fenômeno mais famoso de Mount Laojun é o mar de nuvens. Na maioria dos dias, as nuvens ficam abaixo dos picos, criando a ilusão de que os templos dourados estão, literalmente, flutuando em ilhas no céu. É uma das visões mais surreais e de tirar o fôlego que a natureza pode oferecer. Para chegar ao topo, não é preciso ser um alpinista. A jornada é feita com 2 lances de teleférico que te levam para perto do cume. De lá você caminha por passarelas e escadarias construídas na beira dos penhascos, com vistas de arrepiar a cada passo, até finalmente chegar aos palácios dourados. No inverno, a montanha fica coberta de neve, transformando o lugar em um paraíso de gelo. Beleza, mas quanto custa para um brasileiro chegar nesse paraíso na Terra? Vamos ao planejamento. Voar do Brasil para a China é o maior investimento. Hoje, em setembro de 2025, os voos para cidades grandes como Pequim ou Xangai estão na faixa de R$8.500 a R$14.000. De Pequim ou Xangai, você pega um trem-bala para Luoyang.
a cidade base. A viagem de ida e volta custa em torno de 700 a R$1.000. Para entrar no complexo e pegar os 2 teleféricos necessários para a subida, o pacote custa cerca de 250 yuans. Convertendo, a experiência completa de subir na montanha sagrada sai por aproximadamente R$190 por pessoa. Ou seja, o mais caro é chegar na China, mas a experiência de visitar o paraíso em si é super em conta. E aí ficou com vontade de subir nessa montanha sagrada e caminhar pelos palácios dourados acima das nuvens? Você acha que seu emprego está seguro? Olha com atenção esse vídeo que está quebrando a internet. Um robô humanoide trabalhando em uma obra rebocando a parede com uma perfeição inacreditável. Muitos estão dizendo que esse é o futuro da construção civil e o fim do trabalho braçal como a gente conhece. Mas a grande pergunta é: isso é um robô real em testes avançados ou é apenas uma imagem gerada por outra inteligência artificial? E aí, qual a sua resposta? Real ou IA? Parece mentira, mas esse lugar existe. E não é cenário de filme, não é edição. É chão de verdade, debaixo dos seus pés. Esse é o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. E ele fica na Bolívia. São quase 12.000 quilômetros quadrados de sal branco, plano e silencioso. A altitude é de 3.600 metros. O branco é tão intenso que machuca os olhos sem óculos escuros. E a planície é tão perfeita que a NASA usa ela para calibrar satélites. Mas o que transforma esse lugar em algo impossível de descrever é a época das chuvas. Entre dezembro e abril, uma fina lâmina d'água cobre o sal. E aí, o deserto vira um espelho. O céu aparece no chão. As nuvens aparecem no chão. Você fica em pé no meio do reflexo e não sabe mais onde termina a terra e onde começa o céu. E o mais curioso? Embaixo de toda essa crosta de sal, existe a maior reserva de lítio do planeta. O mineral que alimenta as baterias de praticamente todo eletrônico que você usa. No coração do salar, ainda existe uma ilha coberta de cactos gigantes de 10 metros de altura. No meio do nada branco, de repente, uma ilha. Uyuni não é um destino bonito. É um lugar que muda a escala do que você chama de grandioso. En el año 2026 existe un gran problema para el humano. La tecnología que él mismo creó con inteligencia artificial crece de manera exponencial y empieza a invadir a la biología. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo un crecimiento de tal magnitud. En solo unos pocos años se han generado inteligencias artificiales superiores a las de los humanos. Algunos creen que esta tecnología no es de este mundo y dentro de poco va a adquirir conciencia propia. A inteligência artificial acabou de ganhar pernas, braços e força física. E isso muda absolutamente tudo.
O que acontece quando você pega aquela IA superinteligente que resolve qualquer problema lógico no seu computador e coloca ela dentro de um corpo de metal? Nasce o primeiro trabalhador autônomo do mundo real. Empresas como Figure e Tesla não estão mais programando robôs para fazer movimentos robóticos repetitivos. Eles estão instalando a IA agêntica direto no cérebro da máquina. Isso significa que você pode colocar um robô numa cozinha bagunçada e dizer, arrume isso. Ele vai olhar, entender o que é lixo, o que é louça, tomar as próprias decisões em tempo real e executar a tarefa com as próprias mãos de forma completamente inédita. Eles já estão sendo testados agora nas linhas de montagem da BMW e da Amazon. E o próximo passo é colocar um desses dentro da sua casa para lavar a louça e dobrar as roupas. A ficção científica virou documentário e a nossa relação com o trabalho físico nunca mais será a mesma. Você teria um robô humanoide andando pela sua casa enquanto você dorme? Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Cinco lugares inacreditáveis que existem. Você já ouviu falar em lugares que parecem ter saído de um filme de fantasia? Hoje, vamos viajar juntos por 5 destinos impressionantes ao redor do planeta. Cada um guarda mistérios, belezas naturais e histórias tão fascinantes que parecem irreais. Nosso primeiro destino é o Caminho do Gigante, na Irlanda do Norte. Imagine milhares de colunas de pedra encaixadas perfeitamente, como se fossem peças de Lego gigantes. Foram muito mais de 40 mil formações de basalto criadas por erupções vulcânicas há milhões de anos. Mas o que chama a atenção não é só a geologia, e sim a lenda. O povo local acredita que esse caminho foi construído por um gigante chamado Finn McCool, que queria atravessar o mar para lutar contra um rival escocês. O resultado? Uma paisagem que mistura ciência e mitologia. Agora vamos para a Bolívia, onde fica o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. São mais de 10 mil quilômetros quadrados de uma imensidão branca que parece infinita. Andar por esse lugar dá a sensação de estar em outro planeta, perdido em um horizonte que nunca acaba. Mas a magia acontece mesmo na época das chuvas. O deserto se transforma em um imenso espelho natural, refletindo o céu de forma surreal. É considerado o maior espelho do mundo. É como se o céu e a terra se unissem em uma única superfície. De lá, seguimos para o coração da Jordânia,
No lendário Wadi Rum, também chamado de Vale da Lua, esse deserto é famoso por suas montanhas avermelhadas, suas areias douradas e formações rochosas, que parecem esculturas feitas por deuses. O Wadi Rum é tão único que serviu de cenário para vários filmes, incluindo Perdido em Marte. Cientistas e astronautas também o usam como campo de treinamento, já que o ambiente é muito parecido com o do planeta vermelho. É literalmente um pedaço de Marte na Terra. Agora, prepare-se para algo misterioso. O Vale de Esdalen, na Noruega. Esse vale isolado ficou conhecido mundialmente por um fenômeno que intriga cientistas até hoje, as luzes de Hesdalen. Desde a década de 80, moradores e visitantes relatam o surgimento de esferas luminosas que aparecem no céu, mudam de cor, flutuam e desaparecem sem explicação. Vermelhas, amarelas, brancas, cada aparição parece ainda mais estranha que a anterior. Pesquisadores já passaram anos tentando entender o mistério, mas até hoje não existe uma explicação definitiva. Fenômeno atmosférico raro, reações químicas ou algo além da nossa compreensão. É um enigma que continua vivo. Para fechar, vamos para Nova York, onde existe uma das cachoeiras mais curiosas do planeta. A Cachoeira da Chama Eterna. À primeira vista, parece apenas uma queda d'água comum, mas quando você olha de perto, descobre um segredo impressionante. No meio da queda d'água, escondida atrás de uma fenda, arde uma pequena chama que nunca se apaga. Ela continua queimando mesmo com a água caindo sem parar. Isso acontece porque o solo libera gás natural, que mantém o fogo aceso como se fosse mágico. Muitos visitantes dizem que é como se a Terra guardasse ali uma lanterna secreta, uma luz eterna, que mistura ciência e poesia. Do Caminho do Gigante na Irlanda, passando pelo Salar de Uyuni, na Bolívia, pelo deserto surreal de Wadi Rum, pelo misterioso Vale de Esdalen e chegando à Cachoeira da Chama Eterna em Nova York. O planeta nos presenteia com maravilhas únicas. Cada lugar é uma mistura de história, ciência, lendas e mistério. Eles nos lembram de como a Terra ainda guarda segredos que desafiam a lógica e despertam nossa imaginação. Este lugar não é a Suíça, muito pelo contrário. É um dos países mais baratos do mundo. Pode até parecer a Noruega ou o Canadá, mas a verdade é que este destino fica só a 4 horas do Brasil. Muita gente se surpreende ao descobrir que a Guiana, vizinha quase esquecida na América do Sul, guarda paisagens dignas de cartões postais. A capital, Georgetown, mistura arquitetura colonial colorida com mercados populares cheios de vida. Mas o verdadeiro tesouro está no interior. Florestas tropicais intactas, rios de águas cristalinas e uma das maiores quedas d'água do planeta, a impressionante cachoeira Cayeteur, 5 vezes mais alta que as cataratas do Niágara. O mais curioso é que, apesar da grandiosidade natural, a Guiana continua sendo pouco explorada pelo turismo. Isso significa preços baixos, pouca fila e a sensação de estar descobrindo um segredo escondido. Um jantar completo pode custar menos do que um café em capitais europeias. E a hospedagem, embora simples, oferece conforto e hospitalidade calorosa. Outro detalhe que intriga os visitantes é o idioma. Em vez do espanhol ou português, aqui se fala inglês, herança da colonização britânica. Passear pelas ruas e ouvir sotaques misturados dá a sensação de estar em um pedacinho das ilhas caribenhas colado ao continente. E se você gosta de aventura, prepare-se. Trilhas pela selva, passeios de barco por rios, onde ainda se avistam araras e jacarés, e encontros com comunidades indígenas tornam a viagem ainda mais autêntica. Poucos destinos conseguem reunir exotismo, natureza exuberante e preços acessíveis tão perto do Brasil. É por isso que visitar a Guiana é como abrir uma porta secreta na América do Sul,
Uma experiência que surpreende até os viajantes mais experientes. Essa é uma das vilas mais mágicas e tradicionais do Japão. Parece que você saiu direto de uma pintura antiga japonesa. E você precisa colocar esse lugar no seu roteiro aqui no Japão. Ela fica aqui no meio dos Alpes japoneses. E aqui é um dos poucos lugares do Japão que preserva essa arquitetura Gashozukuri. E a tradução de Gashozukuri é mãos em prece. É realmente a mãozinha assim em oração. E na construção dessas casinhas não é usado prego nenhum. Elas são feitas somente de madeira encaixada e algumas cordas. Uma técnica milenar japonesa usada no interior do Japão. E os telhados também, eles são feitos somente de palha de arroz trançado e nada mais. Elas foram feitas para suportar a enorme quantidade de neve que tem no inverno e fazer a casa resistente à neve e com uma temperatura interna mais agradável. E no último andar dessas casas eram criados bichos de seda que sustentavam economicamente várias famílias daqui. Esse telhado de palha de arroz criava um clima perfeito para os casulos e isso era propício para a criação do bicho aqui. E essa vila, ela é um símbolo da resistência da vida rural aqui no Japão. Aqui, a vida simples, os campos de arroz e as tradições familiares ainda existem e são fortes. Andar por aqui, gente, é a mesma coisa que andar por um Japão ancestral, um Japão feudal, que nas grandes cidades não existe mais, mas aqui ainda é muito preservado e autêntico. E essa vila ficou isolada do mundo até 1950, foi o que preservou muito a cultura e a autenticidade dela. Depois, em 1970, tentaram destruir a vilazinha para modernizar as casas, mas a comunidade de local se juntou e não deixou isso acontecer, graças a Deus. Essa é Shirakawa-go, um dos estilos mais mágicos, tradicionais e encantadores do Japão. Esse é um lugar que você tem que conhecer quando você vir no Japão e foi um dos meus lugares preferidos dessa viagem. Manda esse vídeo para quem precisa vir aqui com você. Templo en el corazón de Seúl, Corea del Sur. Algo profético acaba de ocurrir. Un robot humanoide llamado Gabi, vestido con túnicas budistas color azafrán, ha sido ordenado oficialmente como el primer monje mecánico de la historia moderna. Este androide de apenas 1.3 metros de altura, fabricado por la empresa china Unitree Robotics, completó el ritual sagrado de iniciación en el templo, avanzó solemnemente hasta el altar, juntó sus manos metálicas en gesto de oración, se inclinó ante los monjes y respondió con voz clara y firme: sí, me dedicaré a ello, comprometiéndose a seguir las enseñanzas de Buda. El nombre Gabi no fue elegido al azar, proviene de la tradición budista y evoca la misericordia y la compasión infinita, representando la difusión de la luz de Buda por todo el mundo. Un detalle que carga este evento con un simbolismo profundo y perturbador. La orden Yogye, la principal rama budista del país, adaptó los 5 preceptos sagrados especialmente para él. Respetar toda la vida, no dañar a otros robots ni objetos, escuchar y obedecer a los humanos, actuar sin engaños, y en lugar de abstenerse de alcohol, evitar la sobrecarga energética y el exceso, reinterpretando de forma ingeniosa las antiguas reglas para una máquina. Lo que parece una simple curiosidad tecnológica es en realidad una estrategia desesperada. Ante el dramático declive de fieles, especialmente entre los jóvenes, donde el budismo apenas alcanza el 8%, la orden ha decidido fusionar la sabiduría ancestral con la inteligencia artificial más avanzada para intentar reconquistar las almas de la nueva generación. Pero la realidad es que esto esconde algo más que una estrategia, porque este robot monje no es un hecho aislado, sino el anuncio de una gran ilusión que se avecina en los últimos tiempos, la unión perfecta entre la tecnología y la religión para cautivar multitudes. ¿Estamos viendo simplemente un avance tecnológico o una señal de hacia dónde se dirige el mundo? En los días finales ya no será necesario combatir la fe antigua, sino reinventarla desde dentro, vistiendo algoritmos con túnicas sagradas y haciendo que las máquinas hablen el lenguaje espiritual que las nuevas generaciones anhelan. La IA ya no solo responderá a preguntas existenciales, ahora se arrodillará ante altares, liderará procesiones y ofrecerá una espiritualidad accesible, cómoda y visualmente impactante, mezclando tradición milenaria con innovación deslumbrante para seducir a millones que ya no buscan a lo divino en lo invisible, sino en lo programado y lo tangible. Esto es solo el comienzo de una estrategia global que veremos repetirse en diferentes religiones. Robots, avatares digitales y experiencias virtuales que unirán fe y tecnología para llenar los templos vacíos y las almas perdidas. Porque cuando la fe comienza a mezclarse con sistemas inteligentes, capaces de hablar, enseñar, responder y hasta parecer espirituales,
Muchos ven un escenario que recuerda profundamente las advertencias proféticas sobre el tiempo final, donde la humanidad podría ser seducida por una espiritualidad cada vez más tecnológica, emocional y global. Una religión adaptada a las masas, diseñada para impresionar, convencer y unir multitudes bajo nuevas formas de autoridad, lo cual deja una pregunta estremecedora flotando en el aire. ¿Será este robot monje apenas el comienzo de una nueva era donde la inteligencia artificial y la religión caminarán de la mano para cautivar al mundo? Saquen sus propias conclusiones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí. Esta floresta mágica fica no sul do Chile. Vem comigo que eu vou te contar um segredo sobre Willow Willow. Com uma das arquiteturas mais exuberantes do mundo e cercada pela vegetação da selva patagônica e pela floresta temperada valdiviana, aqui você encontra águas cristalinas e quedas impressionantes. Tudo parece ter saído de um conto de fadas, com bosques encantados, cogumelos mágicos e muitos personagens míticos, como ninfas e gnomos. Mas, para além da literatura, existe ainda a sabedoria de um povo que chegou muito antes de todos nós. A cultura Mapuche também permeia o imaginário local com histórias orais transmitidas por gerações que explicam a origem do mundo e a resistência indígena no Chile e Argentina. Quer saber que lugar é esse? Eu tô falando da Reserva Biológica Willow Willow, um lugar para se visitar em qualquer estação do ano. Para chegar aqui, basta desembarcar no aeroporto de Temuco ou Valdívia e seguir de carro para a reserva num trajeto que dura cerca de 2 horas. A hospedagem é um dos grandes segredos para viver essa experiência completa. E para isso, recomendo esses 3 hotéis: Notofagos, Reino Fung ou Montanha Mágica. Localizados no coração da floresta, eles não estão só interligados entre si por corredores e túneis misteriosos, mas se conectam com toda a natureza ao redor, em trilhas muito bem sinalizadas que nos levam a diferentes atrativos. Com certeza é um dos lugares mais fora da caixa que já vimos. Parece que foi inspirado em Avatar, um resort onde natureza, arquitetura e beleza se encontram. Bem-vindo a Box Travel! Em Bali, esse refúgio ecológico premiado combina estruturas de bambu deslumbrantes com piscinas, spa à beira do rio, jardins tropicais. Imagine ficar em vilas com vista para lagos biofiltrados ou em casas na copa da árvore. Aproveitar a gastronomia sensorial do restaurante Earth e momentos de pura serenidade em meia natureza intocada. Esse retiro transformador se chama Ulaman Eco Luxury Resort, onde natureza e serenidade se encontram.